O SBT, depois de 2 anos sem ter nenhuma produção inédita, voltou com Poliana Moça. E eu vou aqui falar para vocês que eu pensei que a produção da SBT fosse ser o mesmo que a gente viu naquelas outras novelas, algo um pouquinho mais amador, algo que eles fazem mais eventualmente, e me surpreendi positivamente. A produção da SBT estava realmente muito boa. A produção técnica, a imagem estava bem feitinha. A única crítica que fica dessa imagem é aquele filtro cinza que eles colocaram na tela. É igual como a gente falou em Um Lugar ao Sol, quando eles colocaram um filtro azul de Instagram. Não precisa desses filtros, a imagem fica melhor sem esses filtros. É uma novela que já começou de um ponto em que a anterior tinha terminado. É uma novela que trata da continuidade daquela outra história, porém ela tenta buscar outro público que vai além do público infantil. Os planos originais do SBT para Poliana Moça era de que uma fosse uma sequência da outra. O que o SBT queria fazer em 2020, ao terminar as aventuras de Poliana, era colar Poliana Moça junto para fazer a história andar. Essa história teria mais ou menos uns 500 capítulos aí, somando as duas dava mais de 1000 capítulos. Só que as coisas não aconteceram desse jeito, a pandemia veio, atrapalhou os planos das emissoras e o SBT só foi retomar a produção de novelas no ano passado. Essas primeiras cenas que a gente está vendo começaram a ser gravadas no ano passado ainda. A partir deste momento, também não foi mais necessário usar nenhum tipo de recurso visual, nenhum tipo de computação gráfica, nada disso para fazerem os personagens parecerem mais velhos e mais maduros. 2 anos fazem bastante diferença, especialmente em quem é adolescente. Então eles agora já estão mais maduros, já estão com cara de adolescente, já estão dentro desta realidade. Foi muito legal que isso aconteceu naturalmente, que não foi necessário envelhecer ninguém com recurso de maquiagem, computação gráfica, nada disso. A novela também tenta preencher a lacuna que ficou de Malhação. Esta novela da SBT tem um elenco jovem, um elenco muito mais jovem do que infantil. Não esqueceu, claro, do elenco infantil, não esqueceu as crianças, mas é um elenco bem mais jovem, com a cara de Malhação, com a cara de personagens de uma Malhação, para suprir essa necessidade. Na preliminar, logo do primeiro capítulo, a gente percebeu que o SBT acertou em cheio em continuar perseguindo esse público. A novela teve ontem 9 pontos de média, quase 10 ali, chegou a um pico de 10 pontos, num horário em que eles estavam tendo maior dificuldade para passar de 5 pontos. Sucesso a novela já é. Não o mesmo sucesso de 2018, quando a versão de As Aventuras de Poliana estreou pela primeira vez e atingiu 15 pontos de audiência. Não nesse sucesso. Naquela ocasião, a novela do SBT inclusive conseguia vencer com muita facilidade as novelas evangélicas da Record. Ela conseguia vencer com bastante facilidade, inclusive uma das maiores adaptações que a Record fez, que é Jesus. Foi uma das novelas que a Record mais gastou em publicidade, uma das novelas que a Record mais gastou em produção, e ainda assim a novela do SBT conseguiu garantir o 2º lugar contra esta produção da Record. Hoje isso meio que vai se repetir de novo, porque as duas emissoras estão lançando produtos um atrás do outro. Vai ser interessante de ver como é que o público vai se dividir a partir daí. Porém, eu acredito que vai ser extremamente difícil a gente ver essas novelas atingirem grandes números, porque o que acontece de diferente hoje com relação ao que aconteceu em 2018 é que agora a gente tem o Faustão na Bandeirantes todos os dias. Independente do que o Faustão faça na Band, se o programa dele dá certo ou não, ele tem um público bastante fiel, ele fica muito ali entre os 3, 4 pontos de audiência. Isso é bem suficiente
para evitar com que uma novela nas outras emissoras consiga crescer, passar de um determinado patamar de número, e a própria Globo tem sofrido com isso. Então, as expectativas para Poliana Moça eram boas, o SBT esperava que essa novela fosse levantar o horário, o SBT esperava que essa novela fosse ter um bom retorno, e ela teve, e agora eles esperam que essa novela possa garantir pelo menos uma audiência constante ao longo de 250 capítulos. Poliana Moça foi cortada pela metade. Ela estava planejada mesmo para ter por volta de 500 capítulos, igual à primeira parte da história. Só que eles entenderam que o desgaste natural que uma novela muito longa tem não compensa o custo. Preferiram não arriscar e foram numa produção mais dentro do convencional. Novelas de 200 capítulos, de 220, 230, até 250 capítulos são novelas aceitáveis, novelas que acontecem dentro de um período relativamente grande. O SBT não passa a novela de segunda a sábado, o SBT só passa a novela de segunda a sexta, ou seja, eles têm uma ampla frente de capítulos pela frente. Essa novela começou agora, provavelmente vai terminar só em 2023, então eles têm essa margem de trabalho, eles têm essa margem de produção para levar essa novela adiante. Por outro lado, eles precisam ainda melhorar uma coisa que ficou difícil de entender em Poliana, e eu acredito que é uma das maiores dificuldades que o SBT tem, que é a história em si, o roteiro de como as coisas acontecem. Para vocês entenderem melhor, às vezes, alguns dos diálogos que a novela tem faz parecer que eles estão lidando com crianças, mas a novela não é sobre crianças, não é uma novela voltada especificamente para o público infantil, como era Carrossel, por exemplo. É uma novela voltada para o público mais jovem. Tem personagens infantis, claro, o SBT não vai abrir mão desse público que é o filão deles. Por outro lado, eles precisam saber lidar melhor com os jovens, precisam usar palavras, usar diálogos que falem mais com os jovens de hoje, que esteja inserida no contexto dos jovens de hoje. Isso eu até agora, nesse primeiro capítulo, foi 1h30, deu para dividir junto com a novela da Globo ontem, foi algo que pessoalmente eu achei que estava faltando um pouquinho daí nessa história e incluir os jovens, como os jovens falam, como os jovens de hoje se expressam. Talvez porque a gente não viu todos os núcleos da novela sendo mostrados neste primeiro capítulo. A gente precisa acompanhar os próximos para entender se o SBT ainda vai continuar pecando nesses diálogos ou se o SBT vai dar uma melhorada nisso. Até aqui, o que ficou de Poliana para a gente entender é que foi uma novela bem feitinha, mesmo para os padrões do SBT. Conseguiu atingir aquilo que o próprio SBT estava esperando, conseguiu levantar o horário, conseguiu entregar bem para a reprise de Carinha de Anjo, que continua no ar, como a gente já tinha previsto aqui nesse canal. Essa novela continuaria no ar, só que a programação do SBT precisa de um ajuste urgente, porque tudo ali está em uma situação devastadora. Programas ruins, audiências ruins, programas velhos que não saem do lugar. Eles precisam dar uma boa de uma melhorada ali. Quando o SBT conseguir fazer isso, talvez as coisas melhorem mais para eles e eles passem a competir mais diretamente com a Record. Talvez quando o Silvio Santos perder o medo de abrir o cofre e investir no que realmente importa. E antes do SBT transformar esse vídeo em uma novela infantil, não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, de te inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, porque isso ajuda muito, mas muito, esse vídeo a engajar nas redes sociais, a trazer mais pessoas para o nosso canal, mais pessoas podem chegar, conhecer o nosso trabalho e fazer parte da nossa comunidade de Popsters aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social aonde esse vídeo está postado. E já que eu tô falando de novela, que tal você continuar aqui no canal e ver este vídeo aí sobre Um Lugar ao Sol, uma novela que poderia ter sido melhor
explorada, mas no final acabou se tornando um dos maiores fracassos da Globo no horário das 21 horas. Talvez também você queira ver alguma das nossas lives falando sobre o BBB. Então, a gente se vê nesses vídeos aí, ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do Faro Pop. Tchau, tchau!